Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vocês vão conferir a apresentação do projeto de redesign da logo do Linux Toys. Caso você não conheça o Linux Toys, vou deixar um link na descrição do repositório dele, mas basicamente ele é o programa onde você tem diversas configurações do Linux. Para vários usuários era algo complicado de ser feito e você tem isso de uma forma mais prática para ser executado, apenas ali com uma interface clicando. Sem mais enrolações, bora para a apresentação. Começando a apresentação do projeto, eu sempre gosto de começar com uma frase que tem muito a ver com o projeto, que é: tenha coragem de seguir o que seu coração e sua intuição dizem, já que sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário. Essa é uma frase do Steve Jobs. Ele, inclusive, é uma das inspirações do Psy Greg, né? O principal mantenedor, o desenvolvedor, o líder do projeto aí de Linux Toys. Então, eu acho que isso casa muito com a proposta que ele está criando de facilitar a tecnologia para as pessoas. Então, a essência do projeto, ela se baseia em dois arquétipos. Quando a gente fala de marca, de projeto, de ferramenta, de algo que vai estar impactando e se comunicando com pessoas, a gente entende que aquilo também é uma pessoa. E os arquétipos, eles trazem essa ideia para facilitar na comunicação. O principal é o arquétipo do mago, que ele reflete essa parte de transformação, o domínio técnico que ajuda a transformar aquilo que é complexo em simples. E como secundário ou complementar, a gente tem um arquétipo do prestativo, que reforça essa questão de cuidado genuíno, de se preocupar realmente com as necessidades que o usuário tem e assim trazer ferramentas que vão ir de acordo com essas necessidades. Então a missão é facilitar o acesso e o uso do Linux, né, através de uma multiferramenta intuitiva que centraliza as configurações e otimizações dos softwares. A visão é ser a ponte definitiva entre a complexidade técnica do Linux e a simplicidade que os usuários precisam, tornando o sistema acessível para todos os níveis de conhecimento. Ou seja, desde aquela pessoa que está começando no mundo Linux, quanto aquela pessoa que já é um usuário avançado, mas muitas das vezes não quer ter que ficar refazendo configurações durante uma formatação, enfim, ou de instalar algum software específico. Então ela atende esses dois públicos. Os valores a gente tem simplicidade, empoderamento, que é a capacitação dos usuários a extrair o máximo, e essa ideia de inovação. Então, da forma como ele está sendo implementado, ele é uma das primeiras ferramentas que a gente tem relacionado ao mundo Linux, que é muito bacana. Os atributos são moderno, acessível e intuitivo. Aqui, para esse projeto, eu inicialmente pensei em duas versões de logo para ser apresentado, certo? Essa é a primeira versão, que é a versão comunidade, onde eu levei em consideração mais os feedbacks da comunidade e principalmente as versões que a comunidade já tinha contribuído com o logotipo. Para as cores foram esses 4 tons e a ideia do logotipo foi representar os pontos de utilidade, conexão com a comunidade Linux e também com conexão com a comunidade do Linux Toys e passar uma sensação que seja algo mais amigável, né? Essa foi a primeira versão que acabou sendo desenvolvida. Aqui a gente tem uma aplicação ali. As variações também, que são uma variação negativa e positiva, para aumentar as possibilidades de uso do material. E aqui é para vocês terem uma ideia melhor, né? Ou seja, nesse outro quadro não é apenas a cor que está mudando, é literalmente todo o espaço que ela está contida, né? Ou seja, se eu pegar essas duas partes aqui e juntar da logo, eu vou ter uma figura completamente preta. Então isso é bem interessante. Um exemplo de como seria o ícone dentro da interface. E aqui é a segunda versão que eu falei para vocês, que é a versão inovação. Dentro da versão inovação, a gente trouxe essas cores que são um pouco mais diferentes. E a ideia do logotipo foi trazer essa ponte de transformação, tornando algo complexo solucionável, conexão também com a comunidade Linux e o ícone que fosse memorável. E essa foi a segunda versão, né, por assim dizer, que a gente montou do logo pro Linux Toys. Então a gente tem o Rubik's Cube aqui, né, o cubo mágico,
temos um pezinho do Tux para remeter, é isso. E nos espaços brancos aqui o LT, né, fazendo referência às iniciais do Linux Toys. Aplicação também no fundo e as variações que a gente sempre vai ter aí no projeto, tá? E aqui um diferencial das duas para vocês terem uma ideia melhor. O íconezinho para interface. E aí, apresentando isso, a gente chegou no ponto que seria legal mesclar parte dessas duas ideias. E vou apresentar para vocês agora como ficou a versão final que foi aprovada e que está sendo utilizada pelo projeto. As cores a gente tem parte das cores antigas, mas também parte das cores novas, né? Essas são as que mais estão sendo utilizadas. O logotipo então representa transformação, tornando também algo complexo e solucionável. Conexão com o Dead Linux. E essa mesclagem das duas versões, inovação e comunidade. E essa foi a versão final que foi aprovada e está sendo utilizada pelo projeto. Então a gente tem a ideia do Pinguim, que nesse caso é o Magalhães, foi um apelido criado pela comunidade, e ele está saindo ali dentro do cubo mágico do Rubik's Cube. Na apresentação em outro fundo, as variações dela, o ícone também. E aí parte de alguns rascunhos ali que eu tive da primeira versão. A segunda versão eu já comecei a desenvolver dentro do software, então foi bem bacana. Aqui também a parte das informações que eu acabo mesclando, eu gosto sempre de fazer um quadro ali, eu acho interessante, um whiteboard já. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a estar conhecendo essa ferramenta, o Linux Toys, a estar conhecendo também o canal do PsyGreg, e lá onde ele vai estar sempre postando atualizações. E quero que você comente aqui embaixo qual seria um projeto open source ou até mesmo de uma outra empresa que seria legal estar fazendo um redesign, fazendo uma análise. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!